Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Hoje nós meditaremos o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 52 e seguintes. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E como o Pai que vive em mim me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, o que come a minha carne viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os nossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come esse pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. É interessante, irmãos e irmãs, que no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 3, diz assim: o Senhor teu Deus te alimentou com maná que tu não conhecias. São palavras de Moisés que fizeram referência à história de Israel, que Deus fez sair do Egito, da condição de escravidão, e por 40 anos o guiou no deserto para a terra prometida. Uma vez estabelecido na terra, o povo eleito atingiu uma autonomia, um bem-estar, e correu o risco de esquecer as tristezas, as tristes vicissitudes do passado, superadas graças à intervenção de Deus e à sua infinita bondade. E então a Escritura exorta a recordar e fazer memória de todo o caminho feito no deserto, no tempo da penúria, do desconforto. E o convite que Moisés faz na Sagrada Escritura é aquele de voltar ao essencial da experiência total da dependência de Deus, quando a sobrevivência foi colocada em suas mãos, para que o homem compreendesse que não vive apenas de pão, mas de tudo aquilo que procede da boca do Senhor. Além da fome material, o homem leva consigo uma fome que não pode ser saciada com uma comida comum. É a fome da vida, a fome do amor, a fome da eternidade. E o sinal do maná, com toda a experiência do Êxodo, continua em si também, nesta dimensão. O maná era a figura de uma comida que sacia esta fome mais profunda que existe no homem. E Jesus nos dá este alimento. Assim, Ele mesmo é o pão vivo que dá vida ao mundo. Seu corpo é verdadeira comida sobre a espécie do pão. Seu sangue é verdadeira bebida sobre a espécie do vinho. Não é um simples alimento com o qual sacia nossos corpos, como o maná. O corpo de Cristo é o pão dos últimos tempos, capaz de dar a vida eterna, porque a substância deste pão é o amor. Na Eucaristia, irmãos, se comunica o amor do Senhor por nós, um amor tão grande que nos nutre em si mesmo, um amor gratuito, sempre à disposição de todos os famintos e necessitados, de restaurar as próprias forças, de viver a experiência da fé, deixar-se alimentar pelo Senhor e construir a própria existência, não sobre os bens materiais, mas sobre a realidade que não perece. Os dons de Deus, a sua palavra, o seu corpo. Se olhamos ao nosso redor, daremos conta de que existem tantas ofertas de alimento que não vêm do Senhor, que aparentemente satisfazem mais. Alguns se nutrem com o dinheiro, outros com o sucesso, outros com a vaidade, outros com o poder, outros com orgulho. Mas a comida que nos alimenta de verdade, que nos sacia, é somente aquela que o Senhor nos dá, o alimento que Ele nos oferece. O Senhor é diferente dos outros alimentos. E talvez nós não percebemos isso, o sabor da presença do Senhor nesse mundo. Agora nós sonhamos com outros alimentos,
como os hebreus no deserto, que choravam a carne, as cebolas que comiam no deserto, mas esqueciam-se que aqueles alimentos eram comidas na mesa da escravidão. Eles, naqueles momentos da tentação, tinham memória, mas uma memória doentia, uma memória seletiva. Cada um de nós hoje, irmão, podemos nos perguntar: e eu? Onde eu quero comer? Em que mesa quero comer? Na mesa do Senhor? Desejo comer comidas gostosas? Na mesa da escravidão? Qual é a minha memória? Aquela que o Senhor me salva? Ou estou com a memória daquela que o Senhor dá, das cebolas, na mesa da escravidão? No Pai Nosso nós dizemos: Pai, dai-nos o pão de cada dia. Neste pão é o pão da presença do Senhor. Não é somente o pão que alimenta o nosso corpo, é o pão da sua presença. Recuperemos, irmãos, a memória e aprendamos a reconhecer o pão falso que ilude, que corrompe com o fruto do egoísmo, da autossuficiência e do pecado. Alimentemo-nos do pão da presença de Jesus na Eucaristia, que não é apenas um teatrinho da ceia do que Jesus fez, mas é a transubstanciação, é aquilo que Ele nos mandou fazer, onde Ele está presente em corpo, sangue, alma e divindade, se dando para alimentar-nos com a sua presença. E eu te convido, meu irmão e minha irmã, a você fazer um retiro espiritual, na sua própria casa, um retiro de cura e libertação. Me mande o WhatsApp, que eu lhe enviarei este material para você assim fazer o retiro, meditar mais a palavra de Deus e criar mais intimidade com o Senhor. Meu telefone é DDD 11, telefone 94702-7775. DDD 11 94702-7775. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fica com Deus e tchau, tchau. E lindo dia.